Sejam bem-vindos ao Marketingcast, onde nós contamos histórias de empreendedores de sucesso, empreendedores que começaram a trabalhar na nossa cidade e começaram a fomentar negócios aqui. E hoje nós trouxemos uma excelente convidada, uma grande amiga que eu tenho contato há muito tempo. Acho que nem lembro quanto tempo nós estamos em contato, né, Fabi? Bastante. Fabi Veiz. É Veiz, eu acertei? Vaz! Tu vais pra lá. Fabi Vaz. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem, né? Tudo bem por aí, né? Tudo bem por aqui. Deixa eu te perguntar uma inicial. Pra quem não te conhece, tem muita gente que te conhece, mas pra quem não te conhece, como é que você definiria a Fabi? Posso falar uma Fabi, né? Claro, com certeza. Então tá bom. Hoje em dia tem uma linha que tá me chamando de Fabi. É muito Fabi? interessante, né? Porque Fabi me chamavam lá no Nordeste, quando eu trabalhei lá. Então você vê que eu tenho uma história aí, né? E hoje tem essa história, Fabi. Eu disse, mas olha só que interessante. Então tem a Fabi, tem a Fabi. Nós somos todos uma. Eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho, né? Eu sou uma workaholic. O que eu posso falar de Você é uma work lover, sabe a diferença? Sei. Então- Eu adoro trabalhar. E com pessoas, né? Algo que eu digo assim, que eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas há 20 e poucos anos atrás, é nada. Se eu for olhar lá para trás, é sempre... Né? Desde o meu primeiro emprego, desde quando eu trabalhava com hotelaria, era com pessoas, era focado em pessoas, em empatia. A gente tem muito isso, né? Da empatia, do outro. Então, eu sou gestão de pessoas, né? Eu acho que essa é a minha definição. E mãe do Davi e da Luísa. É mãe da vida. Né? Luísa. Luísa. Uhum. Fabi, eu lembro, acho que o nosso primeiro contato, eu tô tentando me recordar quando eu ouvi a primeira vez o teu nome, porque você já trabalhava numa grande empresa, a Data Cooper. Ah, sim, pode Quando, ser. quando eu ouvi a primeira vez falar do seu nome, era na Data Cooper, que nem é mais Data Cooper, né? Agora não, foi vendida. Bom, as empresas onde eu trabalhei foram vendidas. Ó, né? que coisa boa. Isso é bom, né? E os donos são ricos. Empresa de tecnologia, se foi vendida, não é por pouco. Sim, não, bem legal. Mas eu lembro que eu ouvi falar teu nome porque eu fiz um curso e essa pessoa desse curso falou de você. E aí eu lembro que quando eu tive o prazer de conhecer o Jordano Gonzato. Sim. E uma Fantástico excelente ele. pessoa, da melhor Sim. qualidade, durante muito tempo, é porque eu perdi contato com ele, mas durante muito tempo ele foi uma referência pra mim de inovação. Eu tenho o contato dele, tá? Falei com ele semana passada. Que legal. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Ele, inclusive, talvez os primeiros artigos que eu comecei a escrever lá em 2010 na faculdade, eu mandava assim, Jordano, porque ele me deu intimidade pra fazer isso, imagina, nada. E eu mandava pra ele e falei assim, o que você achou? Olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado, tudo mais. E assim, foi uma pessoa excelente e me apresentou, e eu fiz uma entrevista na Data Cooper, acabei não passando na entrevista, até por um momento que eu tava vendo, mas foi a primeira vez que eu ouvi teu nome. Mas eu lembro que você já tava jogando um jogo alto nessa época. Como é que foi essa tua história, até tu passando por Data Cooper e todas as empresas que você passou? Faz vamos dizer, um review, assim, de toda a tua carreira. Tá bom, vamos lá, um review, assim, é interessante porque eu comecei na hotelaria, né? Eu fiz tecnólogo em hotelaria. Nossa. Lá no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha. E aí, o que é? Hotelaria é turismo. E isso me levou para viajar. Então, eu comecei fazendo estágio em Santarém, no Pará. Depois, eu fui para Salvador, na Bahia, onde eu trabalhei. E aí, essa rede me trouxe para Foz do Iguaçu. Tudo a ver com turismo e hotelaria. Então, trabalhei quase 10 anos nessa área. E aí, você fala hotelaria, você fala pessoas, você fala atendimento, você fala sorriso no rosto o tempo todo, porque o camarada lá, o teu cliente, ele tá passeando, ele tá no lazer, ele não quer se estressar. Então, eu era a pessoa ali, public relation, né? Era a pessoa que pegava os pepinos. Então, eu sempre fui bem desafiada, assim. Sendo uma menina muito tímida e muito quietinha, muito na minha, assim, eu tinha grandes responsabilidades. E isso foi me galgando, né, alguns compromissos. E
E sempre focando essa coisa do bem-estar do outro. Bem-estar do outro. E aí eu cheguei em Cascavel, porque meu marido veio transferido para cá e aqui não tinha hotelaria. E aí eu disse, e agora o que eu faço, né? Não tinha hotelaria porque eu tinha um hotel só maior, né? Há 25 anos, 24 anos atrás, Sim. quando eu vim para Cascavel. Não tinha show rural ainda? Não tinha. E não precisava ter tanto hotel. Não tinha, né? E aí aqui eu me deparei com pós-graduação em RH. Eu disse, que troço, né? RH? Pós-graduação em gestão de pessoas. E aí me achei ali, dali não saí mais, né? Então foi ali que eu entrei em recursos humanos, em gestão de pessoas. E aí iniciei como uma auxiliar de departamento pessoal, reiniciei minha carreira. Por isso que eu digo para o jovem hoje, né? Ou para aquele que com 20 anos acho que não é mais jovem. Nossa, eu já estou ficando velho. Como é que eu faço para voltar à carreira? Gente, volte à carreira. Eu voltei com 30, dei um passo para trás, ou 2, né? Eu já tinha um cargo de gestão, voltei 2 passos para trás, iniciei como auxiliar de departamento pessoal, que DP não era. Era um apoio ali já, né, da liderança, e para mim valeu muito a pena, faz muito sentido. Então, vale muito a pena você fazer uma transição de carreira. E a gente trabalha com isso bastante Sim. hoje, com transição de carreira, né? Vale muito a pena você buscar trilhar aquilo que você quer e que você gosta. E aí eu entrei em empresas que me deram oportunidades, me deram abertura para fazer acontecer ali na empresa, né? Trabalhando com pessoas. E aí eu entrei a Data Cooper é uma delas, e a parte de GPTW, né? Sim. Não sei se você chegou a falar. Você falou? Não, assim, eu ia chegar nesse ponto, porque acho que você foi a primeira pessoa, a gente sempre ouvia falar, eu cantei no coral da Copel. Em 2000. No ano 2000, a gente foi pra Curitiba pra fazer aquela apresentação dos 500 anos de Brasil e tudo mais. E eu lembro que foi a primeira vez que eu sempre gostei muito de gestão de empresas. Sim. Então, qualquer coisa me chamava atenção nessa época. E eu lembro que eu sentei num almoço, eu sentei do lado do presidente da Copel. Olha só. Era o presidente da Copel aqui e eu estava aqui e minha mãe estava aqui. Inclusive, eu tinha 15 anos. Eu posso falar porque não vou falar quem que era o presidente dessa época, mas ele serviu, ele assim... Então, eu pegou um negócio de chopp, assim, ele serviu um chopp pra mim, assim, mas eu não bebo, ele, me desculpa e tal, não sei o que lá. Eu era super jovem, imagina, 15 anos. E aí, mas enfim, eu ouvi falar sobre excelentes empresas pra trabalhar, ou grandes empresas pra trabalhar, era alguma coisa assim, eu lembro que isso me chamou a atenção. Sim. E eu lembro que eu peguei uma revista da Você S.A. E saiu um ranking. As melhores empresas para trabalhar. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Esse ranking e tal, não sei o que lá. E aí, quando eu ouvi falar do teu nome, eu falei assim, do teu nome, evidentemente, da Data Cooper e tudo mais, eu falei assim, olha só, existem empresas com gestão em Cascavel que já estão atentas para isso. Porque a Copel tinha, só que a Copel, a gestão do RH dela não é de Cascavel, é de fora. Então, alguém olhando para isso. Você foi a primeira pessoa, acho que teve essa visão... Ou talvez uma das primeiras? Eu tenho a impressão de que foi uma das primeiras, que foi a primeira, né? A empresa, né? Eu, na época, eu defendia a empresa e foi muito interessante, porque eu tinha esse sonho, né? Essa coisa de olhar você S.A. E eu me lembro que em uma das revistas eu fiz um resumo de todas, não sei se eram 100, não me lembro, de uma por uma, assim, o que essa oferece, o que essa oferece, um Excel, assim, né, meio, e aí eu fui, gente, que legal, isso aqui é coisa de outro mundo, é coisa de São Paulo e do Rio, né, isso é coisa de Curitiba, enfim, né, aqui isso não vai acontecer, enfim, algo assim, e aí na época nós chegamos a um acordo, eu disse, a gente tem bala na agulha aqui. A gente faz processos, a gente tem coisas básicas e coisas nem tão básicas, né? Eu tô toda organizada nesse RH aqui, né? Vamos colocar para ver o que dá. Mas botar um desafio. Um desafio sem pretensão. E ganhamos. E entramos no ranking já da primeira vez. Nossa. E daí não saiu mais. E muito bacana, porque quando você chega no teto, num patamar, você quer subir no próximo ano mais. E não é uma questão de você se
se objetivar, né? Eu quero mais, não é nem concorrer com outros. Então, estou num ranking, no próximo ano eu quero mais, eu quero chegar em melhor. E aí a gente foi colocando objetivos relacionados a isso. O objetivo é a melhor coisa do mundo, né? A gente sabe disso, né, Rogério? E eu sou muito planejadora, então você planeja e faz, não deu outra. A gente seguiu nessa linha. E depois eu fui para outra empresa, nós conseguimos fazer na outra empresa também. Teve um outro prêmio que foi Prêmio WEPS, esse meu aparelho aqui, Prêmio WEPS, é o Woman Empowerment WEPS, o P, alguma coisa de empoderamento da mulher, um prêmio que foi patrocinado lá pela Itaipu. A Itaipu capitaneou, na verdade, né? Que é a mulher dentro do ambiente empresarial, né? Se ela está muito para baixo, muito para cima do homem, né? Obviamente que era assim, olhando assim, a mulher... Época, né, ela está abaixo, ela ganha menos, ela não está nos cargos de liderança, e a gente conseguiu também mostrar que a empresa tinha equidade, que a empresa valorizava a mulher assim como o homem, não a mais nem a menos. A gente deixa isso muito claro. Existia uma igualdade, sempre, né? Existia igualdade, que era isso que o prêmio dizia, né? Equidade. Né? Então, eles chegavam, a auditoria era bem forte, eles chegavam a abrir a folha de pagamento para ver assim, qual que é o teu salário, qual que é o meu? Por que a mulher está ganhando? A mesma função, alguma coisa assim? Então, não era uma coisa assim de papo, não... me colocando à prova, né? Vamos lá, olhar, né? Não por mal, claro, né? Por bem. E a gente conseguiu também boas posições, isso a nível Paraná. Eu fui por 2 vezes para Curitiba para receber o prêmio pelas empresas, né? E isso foi também Data Cooper, isso foi Seta Digital. Acho que vale muito a gente falar o nome das empresas, grandes empresas de tecnologia, e que sempre valorizaram muito o ser humano, né? O desenvolvimento do ser humano e como profissional, né? Aliás, essas empresas de tecnologia, se você pegar a Data Cooper mesmo, a própria... Como é que era o nome daquela de farmácia? É a Soft Pharma. A Soft Pharma. Essas empresas, elas não tinham muita saída, porque a mão de obra era muito escassa. Sim. De programadores, de pessoas que queriam trabalhar com tecnologia e tudo mais. Numa época, então assim, tem que tirar o chapéu para esses donos de abrirem, de ir para cima, sabe, fazer isso. Até o próprio Ricardo da Soves também é um cara bem nessa linha, assim. Hoje até é um jogo um pouco mais fácil. Hoje você tem cursos de tecnologia em Cascavel, tem mão de obra. Sim. A programação tá na moda, né? Que lá na escola, lá na nossa escola, lá na escola da profissão, toda hora chega um pai, eu quero que meu filho faça curso de programação. Por quê? Porque programador precisa do mundo. Mas teu filho sabe matemática? Não sabe nada disso aí, mas ele tem que ser programador. Nossa, coitado, o filho impondo assim, né? A gente tem um sistema bem legal lá, a gente faz um teste vocacional, né? Com os pais que permitem, a gente faz um teste vocacional. E aí fala, você quer fazer programação, mas seu filho é mais comunicativo. Então assim, não que ele não possa ser programador, ele pode, mas são questões diferentes, você precisa avaliar e tudo mais. Enfim, eu não sou, né, profissional para poder fazer uma... Não tem essa expertise para poder falar o que ele tem que fazer ou não. Mas tem que tirar o chapéu para essas empresas de tecnologia, porque elas realmente se elas não tivessem essa gestão de pessoas, de retenção de talentos... E aí eu tiro o chapéu para as diretorias, né? Eu falo hoje na nossa consultoria. Se a diretoria não está aberta a isso não adianta. O RH, ele pode ser o mais estratégico possível. Ele chega até um patamar. Tem um momento em que a diretoria precisa dizer, vai lá e faz, pode fazer, da carta branca. E eu sempre tive carta branca na questão de gestão. Eu não ia lá, diretor, olha, que tal a gente fazer? Eu já ia, nós vamos fazer isso e aquilo, claro, com todo o jeito, né? E já conhecendo cada diretoria, porque cada um é cada um, né? Claro que sempre cuidando com questão de custo, tudo isso, né? Obviamente, né? Dentro de uma administração. E a gente bem sabe hoje como empresários, né? Que você tem que...
E aí você vai chamando essas pessoas, a empresa vai se mostrando cada vez mais e as pessoas vão querendo trabalhar em empresas GPTW e só melhora. Né? E hoje a gente tem outras questões também, né? Eu vejo assim, viralizou num corte do João Adib com o Joel J, onde ele fala que passou não sei quantos diretores de RH na CIMED, não sei o que, e aí eles contrataram uma mulher e falou assim, ó, essa mulher falou assim, ó, viu, não sei se você já viu esse corte, se não tiver depois eu te mando, e ele fala assim, ó, eu vou ficar, só que vocês vão deixar eu trabalhar? E aí ele falou, não, trabalhar. Ele falou, mas se prepara, que nós vamos fazer um trabalho aqui que metade da sua diretoria vai embora. E ele falou, dito e feito, metade. Mas ele começou a falar, e ele fala muito, esse destaque, ele fala assim, ó, essa mulher falou pra ele, nós vamos falar de cultura. O que é a cultura dentro de uma empresa? E como é que as empresas, porque quando a gente fala da CIMED, pô, é fácil falar da CIMED. A CIMED fez uma parceria com a Olímpicos, e sei lá, vai botar uma collab lá e vai dar tênis da Olímpicos para todos os diretores correr. Entendeu? Tem dinheiro em caixa para fazer. Mas como é que as empresas aqui na nossa cidade, que talvez não tenham tantos recursos, como é que ela pode fazer essa parte de cultura e fazer essa retenção, ou nem diria retenção de talentos? Porque reter um talento que talvez ele tá no lugar errado não é estratégico para aquele negócio. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Eu acredito muito que as pessoas elas têm que aprender a voar. E aprender a voar, ela tem que estar preparada ali para bater asa, para errar, para tudo mais. E essa cultura a gente tem que estar organizada ali. Como é que você enxerga isso tudo, assim? Faz parte do teu rol, da tua consultoria? Eu sei que você faz consultoria também. Faz parte estrategicamente disso tudo que você faz? Com certeza. A cultura é o teu jeito de ser, o jeitão de ser da empresa, né? Então, não adianta você colocar alguém totalmente à parte, diferente daquela cultura, que não vai encaixar, não vai bater. Ou você impõe isso na pessoa, né? Ó, só vai ter que ser assim, aí já não funciona, já não começa certo, né? Então você tem que começar com um bom recrutamento e seleção, entender que aquela pessoa faz parte daquilo, tem aqueles valores, né? E cultura não tem nada a ver com custo, né? Com gastar. As empresas, muitas vezes, a gente fala em Google, mini Google, né? Não tem nada a ver com colocar ping-pong e videogame, né? Não é isso. Isso é um pedaço que pode acontecer, mas eu cansei de dar bombonzinho, balinha, uma balinha para você. É muito mais sobre se envolver com o problema, trazer a pessoa para a empresa, que ela se sinta engajada, que ela se sinta valorizada ali, que ela saiba que se ela não estiver, ela vai fazer falta, né? Que a gente precisa dela para dar sequência na empresa, para que a empresa cresça. Então é assim, conversar com a pessoa, olhar no olho da pessoa e dizer, nossa, você é importante, você está fazendo a diferença aqui, e dar desafios para ela. Né? Porque ninguém quer, nós somos seres humanos inteligentes, a gente não quer fazer a mesmice sempre. Né? E eu vejo isso muito no jovem, aquele jovem que tem aquela garra, aquela gana, ele quer mais desafios, ele não quer... O que o jovem hoje está ali dentro de um quarto, muitas vezes, ali no videogame dele ali, jogando, tá acomodado, né? Às vezes está acomodado, mas tem aquele outro que quer sair e descobrir o mundo e fazer coisas diferentes, e enfim, é esse que a gente tem que trazer para o time. É difícil você achar aquele jovem, porque tem muitos, né? Por Sim. isso que a agência do trabalhador está com muita vaga e você não encontra. Perfeito. Então tem aquele que está assim acomodado dentro do quarto ali jogando videogame, ou não tem videogame, tem o celular, ou enfim, tá no mundo da lua. Mas eu acho que ele vai descobrir um pouquinho mais tarde, às vezes, que ele perdeu tempo, né? Que tem outros que estão voando e estão ganhando o mundo e ele tá ali. Então eu acho que vai chegar o momento dele, assim, sabe? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança dele fazer essa descoberta. Ou então ele vai estar sempre ali,
fazendo a mesma coisa. A minha preocupação com relação... Eu falo assim, quando eu falo dessa forma, eu até peço licença, uma licença poética, todos os profissionais que trabalham com isso, eu peço uma licença porque eu, como dono de escola, eu tenho essa preocupação e eu vejo muito isso. Eu tento ajudar de muitas formas. A gente teve lá um aluno que ele fez o curso e ele falou, eu quero muito trabalhar nessa área. E eu liguei para uma empresa e falei assim, viu, eu tenho uma frase em todos os negócios, eu falo isso. Todo mundo vale uma entrevista. Eu tenho essa frase pra mim. Então, quando a pessoa cai um currículo na minha mão que eu tô precisando, eu vou entrevistar. Mas eu acho que essa pessoa não... Eu falo, todo mundo vale uma entrevista. E eu falo isso pro empresário. Eu falo assim, viu, essa pessoa talvez tenha um alinhamento técnico com a tua empresa, não sei se cultural, mas técnico, né? Mas entrevista, vê se vai. Sim. Mas eu acredito. E eu li uma vez um artigo de uma psicóloga que falava que a adolescência, ela tá indo agora até os 25, 26 anos. Então, esse tempo de amadurecimento tá durando mais tempo. E talvez a minha geração, eu tô com quase 40 anos, a gente aprendeu que eu trabalho, sei lá, desde os 14, desde os 15, que eu trabalho, que eu saía para poder trabalhar. Então, eu vejo assim, a gente tá numa distância muito grande entre gerações, né? E aí existe essa dificuldade. Não, você tem que trabalhar, porque quem não trabalha é vagabundo. Porque eu ouvi, né? Quem não trabalha é vagabundo. Mas então, não, é que o mundo mudou. Tem que trabalhar com o que você ama, entendeu? E aí, como é que você vê tudo isso? Assim, eu sei que você deu uma pincelada, mas essa geração... Eu não acho que geração é culpada de nada. Nós construímos a nossa sociedade, entendeu? Tudo faz parte de um grande ecossistema, sei lá, se a gente pode falar isso. Como é que você vê isso tudo? Porque é uma dificuldade das empresas também, né? É, uma dificuldade das empresas. Eu gostei demais quando você falou isso. Todo mundo vale uma entrevista. Eu falo para minha equipe lá, eu gostaria de entrevistar todos os que aparecem. Sim. Mas, infelizmente, a gente não consegue entrevistar todo mundo. E isso é uma grande dor da gente, de nós que trabalhamos com recrutamento e seleção. Nós somos especialistas e a gente entrega um finalista, e mesmo finalista, algumas empresas dizem, não é o perfil. Eu disse, mas como que não é o perfil? Só olhando o currículo? Pô, não, né? Não e aí eu tiro o chapéu para professor, porque o professor ele tem já esse feeling. Diz, nossa, esse aluno ele é comprometido, ele como eu te disse lá no início do podcast, eu era super tímida, não dava um centavo ali, né? Muito tímida, muito quietinha e tal. Mas, gente, se você não tem alguém que te puxe e te abra a cabeça e diga assim, o que tem dentro desse tímido aí? Vamos entrevistar, vamos olhar a história dessa pessoa, mesmo ela não tendo experiências profissionais, ela tem outras coisas. Ela foi uma boa aluna, ela foi uma filha, um filho que faz algumas coisas em casa. Então, como explorar tudo isso? Eu e muitos da minha geração, a gente quis dar todo o conforto para esses nossos filhos, né? Sim. Então, algumas coisas a gente deu demais. A gente sempre brinca, né? Dei demais, tem tudo. Mas é a gente que deu, né? Então, mas mesmo assim, gente, se você olha, são responsáveis, são comprometidos. Tem vários que, por mais que tenham ganho muita coisa, assim, de mão beijada, eu sou fã de pessoas, sou fã de gente. Eu acho que mesmo aquele que não tem um perfil ali, ou não, é tímido, é quieto, ou não quer nada com nada, você consegue tirar coisas boas dessa pessoa. Só tem que saber aonde colocar ela, onde ela se identifica mais, o que ela pode te entregar, né? Qual é o limite dela, enfim, várias questões, né? Você realmente reconhecer e identificar o potencial dessa pessoa. Até porque se a gente for puxar na nossa memória, eu falei pra você aqui do Jordano Gonzato, eu for puxar na minha memória, teve pessoas que não fazem ideia da relevância que elas tiveram na minha vida. Então, exatamente. Provavelmente com isso acontece todo mundo, assim, e é um exemplo, um puxão de orelha, uma coisinha aqui, uma coisinha que ela falou, uma briga, qualquer coisa assim que aconteceu que
aquilo acabou me marcando. Eu gosto muito disso também de falar, nós somos formados pelos nossos traumas, né? Sim, tem Nós somos bastante formados- isso. E eu vejo isso, assim, de que a gente tem que saber se comportar nisso tudo. Uhum, Eu tenho uma dúvida como empresário, e eu uhum. gostaria muito de que a gente conseguisse pensar. Não pensar em soluções, mas pensar... Até o programa ele tem muito essa questão. Eu já te contei por que é o marketing? Não te contei, Deve né? ser marketing com working. Não. O ar é guerra. Ah, war. E aí, quando eu Aham. pensei nessa marca, eu não sabia direito, Tá assim, ó. legal. Eu brinco assim, ó, que às vezes Deus me dá alguns presentes. Uhum. A Funes foi um presente que eu ganhei. A Funes, a nossa empresa hoje. Uhum. Eu tava um dia e falei assim, eu queria um nome. E eu acordo no outro dia com um nome. Como se Deus falasse assim, tá aqui o nome que você quer. E o Arct foi a mesma coisa. Eu tava num período difícil, tudo mais. Sim, sim. E aí eu falei assim, pô, eu queria muito o marketing. Olha aí. E aí já me veio e eu escrevi um e-book. Uhum. Tem um e-book meu pra vender na Amazon. Quem quiser, quem tiver o Amazon Prime pode ler gratuitamente. Mas tem lá um e-book que eu falo. É para falar sobre estratégias de guerra para os mundos dos negócios. Entendeu? Só estratégias de guerra. Muito bom. Então, com base nisso, dessa parte que eu fiz pra você, eu olho o seguinte cenário. Eu tava falando hoje com o meu sócio, Ricardo Castilhos, hoje. E eu tô atrás de um vendedor lá pra escola. Eu não queria, assim, sabe? Eu sei lá se eu queria treinar alguém direito. Como é que eu queria? Eu não sei direito como é que eu quero, entendeu? Esses dias atrás até brinquei com ele. Eu falei assim, eu tava na rua e teve um menino que veio me vender paçoquinha. Que ele precisava pagar a faculdade dele. E ele tava fazendo a faculdade de pedagogia. Eu falei, pai, eu tenho uma escola, ele tá fazendo pedagogia e ele, tipo, foi pra rua pra vender paçoquinha. Sim. Eu falei, dei o meu cartão, eu falei assim, cara, vem atrás de mim que eu preciso de você. Uau. E ele mandou mensagem. Uau. E ele marcou uma entrevista. Oh. E ele não apareceu na entrevista. Pois é. E aí eu fiquei assim, nossa, mas eu tô atrás de alguém aqui, lá e tal, não sei o que E eu lá. elogiando tanto as pessoas, né? Mas eu acho que sei lá, eu acho que existe um descomprometimento hoje geral. Tá? Geral, um descomprometimento geral. Talvez nem seja o momento para que isso aconteça. Nós temos hoje, sei lá, 1000 vagas na agência do trabalhador. Nem todas as empresas colocam as vagas na agência do trabalhador. Então eu tenho outras empresas, a gente não coloca lá porque a gente sabe que não atinge o público. Não atinge. Você tem um número de vagas que você disponibiliza lá, talvez não seja o teu grande enfoque hoje, mas você tem. Outras recrutadoras, outros recrutadores têm um monte de vagas, então vamos jogar assim, passar uma regra. Nós temos umas 2, 3 mil vagas de emprego sem preenchimento em Cascavel. Como é que a gente, empresário, vai chegar para atingir essas pessoas? Porque se você, hoje, de verdade mesmo, a gente tá chegando num cenário que se a pessoa ligar lá no restaurante que a gente tem, ligar lá e falar assim, tudo bem, eu queria... É da onde? É do GFC Frango Frito. Fala assim, desculpa, foi engano. Não, engano não, pode trazer a tua carteira de trabalho e você começa a trabalhar amanhã. Sabe assim? A gente tá os empresários estão, de certa forma, desesperados para arrumar gente. Entende? As empresas estão ruins para trabalhar. Existe uma demanda, uma oferta muito maior do que... Existe uma falta de especialização, porque hoje as empresas estão querendo até especializar as pessoas. Fala, viu, eu só preciso contratar alguém que encaixe na minha cultura. Treinamento eu dou. Sim, sim. Como é que você enxerga esse Mesmo cenário? assim não dá, né? Não vem. Não vem. Olha, o cenário é assim, né? Eu vou lá numa tarde toda, guardo a tarde inteira para fazer a entrevista, chamo 10 pessoas e aparece uma, né? Isso foi agora, semana passada. E há 10 anos atrás também era um pouco assim, né? Era um pouco assim. Mas talvez não tanto assim, né? Já me aconteceu, né? Há 10 anos atrás já me aconteceu isso também. E já aconteceu de eu chamar 5 pessoas para uma dinâmica de grupo e 4 serem contratadas. Então depende muito do momento, depende muito da situação. Mas o fato é que nós estamos num momento caos. Eu penso que é muito da oferta. Então assim, hoje eu não vou, não estou afim. Não estou com vontade e eu tenho a minha paçoquinha para
não tô afim hoje tá chovendo, tô desconfortável aqui. Aí eu tô julgando o outro, né? Claro. Eu não gosto de julgar, Sim, porque sim, de mas eu tô repente entendendo. o filho tá né, no hospital, alguma coisa assim, e, enfim, não conseguiu ir. Mas poderia ter ido depois, poderia ter te Sim. ligado depois, então é o quê? Comprometimento. E é o quê? Outras oportunidades. Ah, e daí eu tô pensando aqui, porque daí se eu for lá, eu vou ter que trabalhar das 8 às 18 e aqui eu vendendo paçoquinha, eu posso fazer meu horário, ainda posso trabalhar, não sei. Também não sei te dizer. São tantas as variáveis. Sim. E aí o pessoal fala muito das ajudas do governo, né? Que isso a gente questiona um pouco. E parece que falta sonho, falta propósito, assim, sabe? Eu tenho um sonho. Sabe o objetivo que eu te falei? Eu tenho um objetivo. Hoje eu preciso tirar tanto até o final do dia, até o final do mês. Então, é uma série de variáveis, Rogério. Não dá para entender. Eu digo que a grande questão é a oferta. E aí eu falo para muita oferta, né? As pessoas, elas têm 3, 4 coisas, 3, 4 lugares. Não deu certo hoje porque está chovendo. Então amanhã eu vou quitar, eu vou deixar para amanhã que tem sol, que eu posso ir. E amanhã, então, eu vou em outro lugar, né? E talvez role ali o emprego. Então, não tem uma resposta certa. O fato é que está um desafio enorme de você encontrar pessoas comprometidas. E aí eu falo para as empresas cuidem das pessoas que estão contigo. Então, teu grande tesouro os que estão. Então, cuidado, façam uma progressão de carreira dessa pessoa, olhe o salário dela, esquecido da pessoa. A gente costuma esquecer da pessoa. Sim. Né? Ela tá indo bem, tá ali no cantinho dela, olha para ela de vez em quando, faz um plano de desenvolvimento para ela, faz um feedback para ela e diz para ela como você tá indo bem. Nossa, não precisa me preocupar contigo. Tá? Se ela tá indo bem, vai lá e elogia. Não esquece, ela não fica mais de 2 meses sem falar com essa pessoa. Então, esse aí é um grande, eu diria que se é algo que eu posso dizer, é isso, sabe? E olhe sempre para tua empresa pensando em pessoas. E outra coisa que eu falo, assim, que eu acho muito importante, tenha bons do teu lado, ao ponto de o estagiário, ele querer estar do teu lado, do lado do empresário, do lado de um líder, né? E ele gostar da empresa porque o líder está ajudando ele. Então, a gente tem, na minha carreira, assim, eu tenho muitos exemplos de estagiário que viraram diretores hoje. Tenho vários exemplos. A própria minha sócia, ela começou comigo como estagiária, são 5 anos, e hoje ela é sócia e tem um crescimento gigante, assim. Por quê? Ela podia se acomodar, mas não, ela foi atrás, ela terminou a faculdade, a pós-graduação, foi para outros patamares, é uma pessoa comprometida, responsável, que não para. Né? Então, é isso, a gente precisa se ajudar e ver as oportunidades, ver os outros, se inspirar nos outros, o que os outros estão fazendo, né? E a gente, como empresário, às vezes eu não gosto de ficar olhando para a grama do vizinho, né? Que parece que a grama do vizinho é sempre legal. E nem sempre é assim, né? Às vezes a internet, às vezes, também atrapalha um pouco, né? Mas sempre, nunca se acomodar. Eu olho assim para mim, às vezes eu digo assim, meu Deus, estou acomodada. Eu preciso melhorar, né? Aquele 1% todo dia. Sim. Preciso fazer alguma coisa diferente hoje, ou tá muito calmo isso daqui. Vamos ver o que não tá bom, não tá bom. Então, a gente tem uma autorresponsabilidade, um índice de querer fazer melhor todos os dias. Então, isso vai nos levando, né, para mais longe, para melhor, eu creio. Você acredita que as empresas as empresas que estão passando por transição, porque eu enxergo dessa forma hoje, Fábio, as empresas estão passando por uma transição de gestão, onde uma geração, vamos colocar lá, uma geração talvez baby boomer ainda está lá muito forte, algumas empresas, uma geração X, e aí talvez essa geração Y que tá entrando agora nessa aí, aprendeu com as outras, com as gerações de cima.
e precisa lidar com uma geração completamente de baixo. E essa geração, que é a minha, a Y, não sabe muito bem como lidar com essas... Tá aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. Eu vejo dessa forma, entendeu? Sim, Não sei sim. se eu tô divagando demais ou indo talvez filosoficamente muito fundo, mas eu vejo dessa forma. A gente aprendeu de uma forma. A gente aprendeu talvez apanhando na cara, aprendendo que trabalho era assim mesmo, tinha que ir lá pedir emprego, não sei o que lá, você quase se humilhava Sim. pra conseguir um trabalho, entendeu? E fazia Sim. 200 entrevistas e ia pra dinâmica em grupo, todo mundo ia, tinha 50 entrevistas, 50 pessoas iam, você falava, podia ter faltado alguém e não faltava ninguém, você ia... Bom, meu primeiro trabalho foi no McDonald's. Eu fiz um processo... Que legal. Eu Escola. eu amo falar que eu trabalhei no Aham. McDonald's. Hoje a pessoa fala, nossa, eu teria vergonha. Eu amo dizer que eu trabalhei no McDonald's. Super Tenho orgulho. escola. Tenho um orgulho, assim, gigantesco de ter trabalhado lá. O meu processo seletivo foram 75 pessoas. Uau. E foram 22 pessoas contratadas. E eu fui uma delas. Ah, muito bom. Meu primeiro trabalho. E eu lembro, assim, que eu respondi de maneira muito sincera a tudo que eu poderia ter perdido. Talvez hoje, pensando, eu poderia ter perdido a vaga. Mas o José Flamini, um amigo hoje que a gente tem aí e tudo mais, foi quem me contratou, o gerente da época. E foi ele que contratou. Então eu vejo dessa forma, assim, a gente tá aprendendo a lidar e fala assim, cara, mas eu aprendi a minha vida toda que era ferro e fogo. E agora eu tenho que olhar pra uma geração e falar assim, ô, querido, vamos fazer tal coisa. Sim, Vamos amaciar, lá. né? Vamos fazer, não sei o que lá. Então, assim, a gente tem não sei, assim, como é que a gente faz pra lidar com isso tudo, sabe? Deixa eu abrir um parênteses sobre MEC. Se você foi contratado, não é pelas respostas certas ou erradas que você deu, é pelo jeito como você respondeu, né? É o jeito, é a forma como você se porta. Às vezes eu falo na entrevista, não fique nervoso, vamos conversar. Como você disse, é uma conversa. Eu disse, vamos conversar aqui numa entrevista. Né? Não é assim, perguntas e respostas, tá certo, tá errado. É a forma, é o teu estilo, o teu jeito de ser. Não é nem o perfil, né? Que a gente fala, o que é um perfil? Né? O teu jeito de ser, você já olha assim, por isso que é importante a gente conhecer a empresa, né? Nós, como terceiros, eu preciso conhecer o jeitão da empresa para ver se o jeitão do candidato encaixa, né? Isso é cultura, a gente está falando de cultura. E aí, a pergunta que você fez, que eu abri parênteses, eu já me esqueci. Não, eu tô falando aqui de a gente das olhando... gerações. Das gerações. Tá. As duas gerações têm que se virar, bicho. Não vai ter Mesmo como. a geração mais velha aí, se eu não me adapto, eu tô ferrada. Eu preciso amaciar o outro sim, eu preciso, não adianta eu pegar pesado, porque ele vai fugir. Então, se eu sei que ele vai fugir, se eu pegar pesado, eu não quero que ele fuja. Então, eu vou me adaptar. Ele tá se adaptando também, ele tá crescendo, eu tô crescendo aqui desse lado, porque é um mundo diferente. Então, todo mês, todo dia, toda hora, eu preciso me adaptar. Geração da adaptabilidade, geração de fazer perguntas inteligentes, geração do perguntador. Então, não adianta. Se eu não gosto disso, eu vou me dar mal. Porque eu preciso me adaptar a esse jovem que está chegando aí e tirar o que é de melhor dele. Como que eu tiro o que é de melhor? Não posso ser pai. O pai é o quê? Faz isso pra mim. Vai ali e resolve isso. Por que que você não fez aquilo? Eu preciso ser o camarada amigo dele. Mas de amigo eu não sou nada. Mas eu preciso, cara. Vem cá. Como é que a gente pode fazer isso aqui diferente? Me fala aí qual que é a ideia que você tem. Como que você faria? Tal. E às vezes e muitas vezes saem grandes coisas dessa pergunta. Sim. Então, ser um perguntador é uma competência para o empresário. Né? Fazer perguntas. Você é um perguntador. Aí, fazer perguntas inteligentes para que você consiga tirar desse menino ou menina de 16, 17, 18 e fazer com que ela reflita. E pense, nossa, eu não tinha essa resposta. Né? E o que você vai continuar? Não tem a resposta. Então vai para casa e pensa. Então você é também um mentor. Você é um cara que vai instigar aquela pessoa para ela ir atrás. Se ela não for, se ela não souber a resposta a primeira vez, você não, beleza, vem a segunda.
ela não fez a tarefa de casa, certo? Você disse, vai lá e lê tal coisa, vou te dar uma dica, vai lá e lê. Não leu a segunda vez, a terceira, ó, vou te dar, lá, ó, olha, cara. Não fez a terceira? Tchau. Né? E aí ela vai aprender no vizinho. Eu tento tratar as coisas com muito... Eu até vou te até compartilhar uma situação que aconteceu aqui agora há pouco, antes de você chegar. Sim. Eu precisava fazer um trabalho e deixar alguns arquivos num link no Drive. Sim. E aí teve do pessoal que trabalha aqui comigo, chegou uma pessoa e falou assim pra mim, viu, cadê o link? Onde é que tá aqueles arquivos? Aí eu falei, o link está no grupo do WhatsApp. Aí ele, link, grupo do WhatsApp? Não, é que eu não vi o grupo. Aí eu tento lidar com bom humor. Eu peguei, fui do lado da pessoa e falei assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Existe uma coisa chamada WhatsApp. Isso aqui conecta a gente. Quando a gente junta várias pessoas, a gente cria um grupo do WhatsApp. Aí ele já começou a dar risada, porque me conhece, né? Sim. Começou, dentro desse grupo, a gente coloca informações que são relevantes àquele grupo do WhatsApp. E olha que maravilhoso, eu joguei lá, e se você não leu o grupo, eu faço o quê? Aí ele olhou assim, não, claro, não sei o que lá, já achei aqui, ele foi rapidinho assim, foi achando e foi fazendo. Já achou, entendeu? né? Mas eu tento sempre lidar as coisas com um bom humor e um bom tom de ironia, porque faz parte da minha pessoa, a ironia jeito. Faz muita parte da minha pessoa, entendeu? Porque daí você descontrai, a pessoa não se sente assim, né? Pressionada no tem negócio, gente que se ofende mas também um pouco, mas aí a gente vai, é a cultura daqui, né? É engraçado porque a gente estava falando numa empresa semana passada, a gente faz uma roda de conversa numa das empresas em que eu atendo. E a gente estava falando do líder situacional, né? E justamente de delegar. Como é um desafio você saber delegar e o quanto é importante você delegar para que a pessoa se desenvolva. Sim. Às vezes você subestima, né? Você não vai, eu acho que ela não vai conseguir, mas experimenta. Dá para ela um pedacinho ali para ver o que ela vai fazer. E olha, eu te digo assim, ó, que quase que 100% de quando eu dei projetos nas mãos de pessoas, elas fizeram e me surpreenderam, sabe? Claro que você não vai poder dar um projeto acima um monstro para uma pessoa, mas dá ali alguma coisa que você perceba que ela tem uma capacidade, vamos mostrar, vamos desafiar ela a fazer, né? Então é bem bacana, a pessoa desabrocha ali e ela acha gostoso, né? Aquela coisa, nossa, eu consegui fazer aquilo, né? Então isso são formas de desenvolver a pessoa. É bem essa questão de que eles chamam de gamificação, né? Se você pegar um jogo e for jogar, a primeira fase é mais fácil do que a última fase. O que detalhe que as empresas fazem algumas gamificações que é só ponto para trocar em brinde. Então a gente precisa pensar como se fosse um jogo. Cada vez eu vou te dar um desafio maior. Mas primeiro eu preciso te dar um desafio que você consiga entender como é que você joga esse jogo. Isso aí. E sabe uma coisa que eu lembrei também agora, a gente falando em você dar possibilidades, né, pro teu funcionário, teu colaborador. Um outro empresário de uma outra empresa, ele falou assim, até botei no story esses dias, você precisa, Fabiana, ele é bem assim, mais do interior, né? Ele falou, Fabiana, eu falo pro pessoal lá, tem que errar diferente. Eu achei o máximo. Nossa, que maravilhoso. Tem que errar diferente. Não, tem que errar novo. O erro tem que ser novo. Isso, bem isso. O erro tem que ser novo. Ou seja, eu posso errar, mas não errar aquilo que eu já errei. Sim. Então, gente, para essa geração Y, geração Z aí, a gente tem que ter paciência. Outras gerações mais velhas que já vêm já tem casca, então a gente precisa ter resiliência, né? E suportar, né? Resiliência, porque eu ia te falar, a grande dificuldade que eu tenho hoje é que a gente teve que olhar, a minha geração, a geração Y, teve que olhar para gerações de cima e falar assim, tá, beleza, eu vou me adaptar a vocês. Sim. Tá tudo certo, vou me adaptar. Não gostei, é ruim, tá, beleza, vou me adaptar. Entendi. Agora eu preciso olhar pra trás e eu preciso me adaptar de novo. Sim, que droga, né? Eles não vão se adaptar.
Mas que hora? Quando que vão se Que adaptar a hora mim? que não, mas eu entendo isso, é que talvez é a primeira vez que nós estamos falando, estudando sobre gerações. E talvez nós sejamos uma geração de adaptabilidade entre tecnologias, entre gerações. Sim. Então talvez nós pegamos isso. Sim. Mas isso é um conteúdo que eu tô filosofando aqui, que eu não tenho conhecimento. Tá, mas deixa eu só terminar de falar Tá assim, bom. ó. Hoje os mais velhos, eles têm uma dificuldade muito grande. Então, nem tudo é os 40 mais, 50 mais, nem tudo é 100%. A gente sabe disso, né? Tem alguns ali que ficaram bitolados e que, né, perderam a pegada. Mas tem outros maravilhosos, né? E vou dar um exemplo meu. Eu e minha sócia. E eu sou de uma geração, ela é de uma geração... Eu sou 50 a mais, ela é 26, 27, 28, não me lembro agora. E uma usa a outra, né? Uma literalmente usa a outra. Ou seja, ela se aproveita de mim no bom sentido, com as minhas experiências, e eu me aproveito dela nas coisas boas. Claro que E é sim. para tudo isso, não é só para gerações. É você ter o teu colaborador do lado, aquele que é o máximo em marketing, você vai lá e joga isso para ele. Poxa, por que eu tô me esforçando aqui? Eu vou com TI, vou para frente? Eu vou, mas devagar, no meu tempo, demora mais. Se eu dou para ela, é 2 palitos. É muito rápido. Então, é isso que a gente precisa saber. Você tem um sócio por quê? Porque o teu sócio, com certeza, ele é melhor que você em alguma coisa. Ele me complementa. Te complementa. Essa que é a questão. Aí, ó, worketing. Aí é a batalha. A partir do momento em que você junta várias pecinhas para ir para um objetivo só e cada um é diferente, se fosse tudo igual, não dava certo. Não dava certo. Eu escrevi né? um texto uma vez falando dos guerreiros espartanos, que eles iam para a luta e para eles poderem ter uma mobilidade melhor e poder lutar, poder usar as espadas, usar as ferramentas deles, eles tinham que deixar um lado enfraquecido. Só que o espartano, logo ao lado dele, protegia o lado fraco do outro. E eu fiz essa análise, falando assim, no mundo dos negócios, se você tem um sócio, seu sócio precisa proteger a sua fraqueza para que você use o seu lado forte para poder ir para o mercado. Exatamente. Bem isso. Aí é por isso que eu gosto de gestão de pessoas. É sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. É isso aí. E quando você fala assim, me pergunta alguma coisa, não tem uma resposta certa. Nunca tem. Por que recrutamento, seleção? Por que tem tanta gente? Porque é um contexto, é um conjunto, desde a família da pessoa. Sim. Né? Eu cresci numa família em que me dizia primeiro o outro. Tá faltando. Primeiro serve pro amiguinho. Primeiro. Começa ali, ó. Ué, você tá comendo e o amiguinho não? Então vai lá, olha a empatia, a compaixão. Primeiro o outro, sempre o outro junto. Então, aí eu cresci nessa linha cultural dentro da minha casa. E como que eu sigo? Eu não consigo ser diferente. Né? Eu vou estar sempre nesse... Daí você às vezes precisa se policiar, né? Às vezes eu tenho que cuidar, porque senão eu tô sempre o outro, e eu me deixo de lado. Né? Então é tudo um equilíbrio. Né? E tem gente que não. Primeiro você. Bate primeiro lá na briguinha lá, por isso que eu falo, começa na família, e aí depois você se desvirtua um pouco lá na juventude, com os amigos. Então, conhecer os limites. Conhecer os limites. Você tá com um bebê em casa, a menina, você vai ver todas as fases aí. Nossa. Né? E aí, daqui a pouco vira um profissional aí, né? E começa em casa, vai pro mercado. E aí é uma dúvida que eu tenho, eu falo assim, será que minha filha um dia vai olhar e vai falar assim, a gente vai querer, eu vou querer tocar os negócios do pai e da mãe, porque a Joana tá junto hoje, né, em todas as coisas. E aí já começa a me dar assim, tá, mas e se ela não quiser? E aí? E aí faz o quê? E aí faz o quê? E aí eu já começo a pensar assim, né, de fazer. Mas eu já contei várias vezes, mas eu vou te contar, talvez você já tenha visto isso. Eu escrevo um diário pra minha filha. Que eu tenho uma... Pra pedir música do Fantástico, eu vou falar a terceira frase que eu sempre falo.
que é escrever e se comunicar com o futuro e ler com o passado. Olha aí, ó. Então, eu escrevo para poder me comunicar com a minha filha lá no futuro. Então, eu falo para ela como é que as coisas foram, se elas foram fáceis, se elas foram difíceis, o que aconteceu nesse dia, o que eu queria falar para ela. Que legal. Então, tem várias coisas que eu chego ali, eu abro e eu falo assim, eu queria muito olhar para minha filha nesse momento e ter um diálogo com ela, mas eu não consigo, então eu escrevo para ela. Que lindo! Isso pode ser um livro, né? No futuro vai ser um livro. Eu falei que era o meu maior medo, era um dia eu não conseguir transmitir tudo que eu queria transmitir para ela, falar tudo que eu tenho para falar para ela. E acabou que meu medo se tornou o meu maior projeto. Olha só. E isso é coisa de pai maduro, né? Será? Pai maduro, eu acho. Porque às vezes quando um pai na maturidade, né? E, talvez com a filha, não sei, projetada, né? Sim. É um pouco diferente do que às vezes a gente tem os filhos mais jovens, então às vezes enfim, cada caso é um caso, né? Pode às vezes não ser, né? Enfim, muito legal isso. Viu? Que maravilhoso ter você aqui. Espero que você volte mais vezes. Vou voltar, com certeza. Só me convidar. Fábio, para quem quiser te conhecer, olha para essa câmera aqui e fala Instagram, se você quer falar site, seu telefone, como é que as pessoas... Qual é a tua principal atividade? Que se você fosse destacar, qual a principal atividade? Faça o teu merchan. Eu posso falar um tempão, assim? Pode, fica à vontade. Quanto tempo? Aí depois a gente corta e manda para você poder usar nas suas redes. Você sabe que eu queria falar um pouquinho dessa marca. Claro, da Lamparima. Vamos falar. Gente, esse nome não é lindo esse nome? Lamparima. E aí as pessoas, a primeira vez que elas olharam, elas falaram, nossa, tá escrito errado, é lamparina. Eu disse, não, é Lamparima mesmo. Porque a minha marca anterior tinha uma lâmpada. Sim. Né? Então, a gente pegou a essência da marca anterior e projetou, né? O marketing fez isso, né, para nós. A Lamparima é uma lamparina. O que a lamparina faz? Ela ilumina os caminhos. Então, a nossa empresa, ela ilumina os caminhos profissionais, tanto do colaborador, né? Porque a gente pode fazer trabalhos para personalizados, né? Carreira para os colaboradores, para os profissionais, como para as empresas, né? Como que eu posso iluminar o caminho de uma empresa? Trabalhando dentro da gestão dela, gestão de pessoas, desenvolvendo esses colaboradores. Você trabalha nos dois mercados. Nos dois mercados. mercados. Tanto para empresas quanto para pessoas que querem fazer uma evolução de carreira. Isso. Vamos dizer lá, o Rogério, com toda a experiência, já estou com quase 40 anos, acontece que eu quero ir para um mercado diferente. Sim. Eu contrato a Lamparima, a Fábio vai lá, vai fazer a empresa da Fábio vai fazer uma consultoria comigo, como se fosse quase um, como é que eles chamam isso? Headhunter. Ah, sim. O headhunter, na verdade, é quando você busca um profissional específico no mercado e a empresa me contrata. Ainda assim, eu vou contratar um headhunter para achar alguém especial no mercado. Nada mais que um recrutamento e seleção. O headhunter é o recrutador. Mas é um recrutador de luxo. De luxo. Aquela pessoa lá, eu aquele preciso top de um 10, gestor geral. Um CEO, né? Um CEO, né? Ou enfim, alguém muito específico. Então, nós trabalhamos com essa pessoa desde o currículo dela. A gente vê excelentes profissionais, top 10, né? CEOs que têm um currículo fajuto, que não se vende. Então, a gente faz todo esse posicionamento. Vamos usar uma ferramenta aí que é o LinkedIn, que está bem... As pessoas ainda não sabem, né, o poder do LinkedIn. Então, a gente faz todo esse processo aí. E muito dentro das empresas, então. Aí eu falo de Lamparima, que é iluminar caminhos, então, dentro da empresa, é isso. E junta a lamparina com ímã. O que é o ímã? É você grudar as pessoas, fazer conexões. A gente faz conexão do colaborador com o líder, do líder com o gestor, né, com o gestor, do gestor com o CEO. A gente está sempre conectando as pessoas dentro da empresa. Então, esse é o nome, Lamparima. Que maravilhoso. Né? Então, você quer que eu olhe para essa câmera? Sim, por favor. Pode olhar. Faça o seu merchan. Gente, é ruim, né, de você ficar olhando para a câmera. É muito mais fácil conversar aqui, muito mais fácil para falar aqui, não tem eu vou falar para ele, tá?
Então, aqui, ó, trouxe aqui, ó, o nome Lamparima, Gestão de Pessoas. Então, vocês vão nos encontrar lá no Instagram Lamparima, ou Fabiana Vaz, e o site é www.lamparima.com.br e realmente, então, a gente tem dois canais. Nós iluminamos o caminho das empresas e nós iluminamos o caminho do colaborador, né, que quer encontrar a melhor empresa para trabalhar. E o nosso foco é sempre esse. Transformar as empresas em melhores lugares para trabalhar. Porque, afinal de contas, você está ali o dia inteiro. Sim. E ninguém merece. As pessoas merecem estarem num ambiente propício para elas desenvolverem. E sempre pensando, tanto de um lado como do outro. Eu mesmo como empresária hoje, às vezes eu falo assim para as meninas, eu estou pensando lá de lá. Eu estou pensando como empresa também. Sim. Porque a gente precisa equilibrar isso, não é nem 8 nem 80. A gente precisa olhar para a empresa, né? Ela precisa lucrar também, ela existe para lucrar, e para o colaborador, ele também precisa ter seu espaço ali, ser feliz ali, ser feliz mesmo. Trabalhar com... não existe mais... Acho que o trabalho não precisa ser ruim como era quando a gente começou a trabalhar lá. Anos 80, 90, 2000, sei lá, 2010. O trabalho não precisa ser ruim. Não. O pessoal às vezes fala assim, tá romantizando esse negócio, ser feliz no trabalho. Você não é feliz, coisa nenhuma. Gente, pelo menos 60% eu preciso ser. Eu vou fazer coisa que eu não gosto? Vou. Com certeza. Eu amo aquilo que eu faço. Eu não faço aquilo que eu amo. Nem eu tudo amo aquilo que eu faço. Claro, então, independente do que eu for fazer, eu vou amar, entendeu? Eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Exatamente. Obviamente que não é tudo que eu gosto e eu preciso fazer de tudo um pouco aí para seguir adiante no meu negócio, né? É isso aí. Maravilhoso ter você aqui, Fábio. Muito obrigada. Espero que você... Bati onde eu não devia ter batido. Eu lembrei do microfone aqui. Imagina. Espero que você tenha gostado e muito obrigado novamente. E é isso. Obrigado. Obrigada a você. Adorei. Obrigado a você que seguiu até agora. Nós somos ao Marketing e sigam os nossos conteúdos para ver tudo aquilo que nós temos a oferecer para vocês. Um abraço.